Deus tem um tempo de crescimento para cada um de nós, como igreja, como família ou como discípulos. Crescer é inevitável. A pergunta não é se você vai crescer, mas em que você está crescendo. Jesus nos chama para sermos uma igreja crescente, viva, saudável e frutífera. Cresça na palavra, porque raízes profundas sustentam grandes árvores. Cresça na oração, porque intimidade gera transformação. Cresça na obediência, porque fé verdadeira se revela em atitudes. Cresça na confiança, mesmo quando você não entende o caminho. Cresça na adoração, porque fomos criados para glorificar. Cresça na generosidade, porque quem entende a graça, reparte. Cresça na santidade, porque maturidade espiritual exige separação. Crescer exige decisão. Crescer é fruto de maturidade. Crescer é um propósito. Viva o crescimento que Deus tem para você. Nós temos essa é a quarta mensagem da série, a série Cresça. Já ouvimos pelo pastor Fábio, pela pastora Angélica, Cresça na palavra, pastor Fábio, Cresça na oração. Semana passada o pastor Cláudio falou sobre cresça na obediência. E hoje é a minha responsabilidade de dar continuidade à série. Antes de falar sobre o tema, eu quero contar a história, que o pastor Fábio já falou dela algumas vezes, mas eu quero dar mais alguns requintes de detalhes. É a história do café matinal que veio do céu, de George Miller. George Miller nasceu em 1805 na Alemanha. Os seus pais tinham como ideia ele ser um pastor luterano, mas assim que terminou os estudos, ele se enveredou à bebida, foi preso e quando ele saiu, foi convidado para ir numa reunião de oração e na reunião ele entregou a vida para Cristo. Em 1829, ele foi para Bristol, na Inglaterra, pastorear uma igreja com 17 membros. Em pouco tempo, ela já passou dos 200, e ele então começou a trabalhar com orfanatos. Né? E ele tinha um princípio, que ele não pediria nada a ninguém a não ser a Deus. E ele é um homem que tem, assim, uma gama muito grande de orações respondida. Num dado feito, ele, no orfanato, tinha uma garotinha chamada Abigail que estava com ele, e era o momento de tomar o café. E ele disse assim para Abigail: venha para que você veja o que Deus fará por nós. Quando chegou no refeitório, centenas de crianças, com os pratos e as xícaras, mas sem o pão e o leite. E ele disse assim: crianças, vamos orar pelo café da manhã que o Senhor vai nos dar. E quando ele terminou a oração, bateu-se na porta daquele orfanato, era o padeiro. E ele disse assim: Sr. Miller, eu não consegui dormir à noite, porque Deus estava me falando que vocês precisavam de pães. Então eu levantei as duas, fiz os pães e os trouxe aqui. E ele disse assim: crianças, vamos orar agradecendo, porque Deus só não nos deu os pães, mas nos deu também pães frescos. Quando termina a oração, bate-se novamente na porta do orfanato, e o que tinha acontecido? O leiteiro, ele passando na porta do orfanato, a carroça quebra, e assim, ele não tinha o que fazer com leite. Ele falou assim: olha, a minha carroça quebrou aqui na porta, eu tenho que esvaziar as minhas vasilhas, vocês querem o leite? E ele então: crianças, vamos orar, porque Deus também nos deu o leite fresco. Abigail, testemunhando tudo aquilo, falou assim: Sr. Miller, eu quero que as minhas orações sejam respondidas assim como a do Senhor. E ele disse: e vai, filha,
vem aqui, vamos orar, o que você quer? Ela disse assim, eu quero linhas de lã, e ele orou então para que ela recebesse as linhas que ela tinha pedido. Passados-se uns dias, ela procurou novamente o Sr. Miller e falou, Sr. Miller, eu quero orar de novo. Ele, não filha, Deus já sabe as suas necessidades. Não, eu esqueci de um detalhe, Sr. Miller, eu quero de várias cores. Ah, é verdade, nós temos que ser específicos aquilo que nós pedimos ao nosso Deus. E ele orou então pedindo várias linhas de lã de várias cores. A professora da escola bíblica dominical tinha esquecido o aniversário dela e mandou um presente. E quando ela abriu, eram várias linhas de lã de várias cores. Essa é uma das experiências que George Miller passou juntamente com Abigail. Então ele diz assim, eu não defendo que cristão deva passar necessidade, eu defendo que a necessidade passa quando se tem fé em Deus. As necessidades podem existir, mas quando temos fé em Deus, as necessidades com certeza passarão. Pensando nisso, eu quero falar com vocês nesta manhã, crescendo na fé. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Ajude-nos a crescermos na fé, pois ela é indispensável na vida cristã e no nosso cotidiano. Fale, Senhor, porque nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Partindo deste princípio, eu pretendo analisar com vocês, assim, de forma bem simples, a trajetória do apóstolo Pedro, que para mim ele representa um dos maiores laboratórios bíblicos sobre fé, visto que ele não nasceu pronto, como nenhum de nós assim nascemos. Como nós, ao contrário, ele foi forjado entre os encontros com Jesus, as suas redes de pesca, os milagres que ele vivenciou, as ondas revoltas e, por fim, através do fogo do arrependimento. Para que nós possamos compreender tudo isso, esse processo, nós buscaremos responder 3 perguntas fundamentais, as quais eu passo expô-las a partir de agora. E a primeira é, o que é fé? Com certeza, se eu perguntasse a qualquer um de vocês, de forma assim muito categórica, vocês responderiam Hebreus 11:1, que é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós esperamos, mas não conseguimos ver. Quando eu analiso esse texto, juntamente com a história que nós acabamos assim de contar, eu vejo que a história é uma definição prática do texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. As crianças e George Miller oraram por um café da manhã que eles não tinham, pois eles criam que plenamente iriam receber o que de fato verdadeiramente aconteceu. Ou seja, esse episódio ilustra muito bem Hebreus capítulo 1 de forma prática e também muito poderosa. Já para Pedro, que ele vivia uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a fé, ela não era um conceito assim abstrato, era mais concreto. Para ele, a fé era um relacionamento vivo e uma conexão profunda com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver e observar isso na declaração dele de Mateus 16:16, onde o Senhor pergunta assim, o que eles dizem que eu sou? Aí eles respondem, uns dizem que és Elias, outros dizem que és Moisés, outros dizem que é João. E ele diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós podemos entender isso através desse gráfico, vamos assim dizer. Nós temos 2 palavras aí que diz o que é fé. Emuná, no hebraico,
você vai ver isso em Abacuque 2, 4b, que diz assim: o justo viverá pela emuná, fé. E depois, na tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta, onde 6 sábios de cada tribo cooperaram nessa tradução, somando 72 pessoas, eles traduziram emuná por pistis, que é a tradução do grego. As duas palavras simbolizam ou significam fé. Emuná quer dizer firme, fidelidade, treinamento, ou seja, a prática, confirmar. Pistis, fiel, convicção, certeza, entrega, palavras bem correlatas, bem sinônimos. Para que a gente entenda, assim como que um judeu entendia a fé, é como se você estivesse no meio do oceano, sem força para nadar, prestes a morrer. De repente, um grande tronco passaria perto de você, e você, com todas as suas forças, se agarra àquele tronco e se segura nele para se salvar. Isso, para um judeu, quer dizer emuná, fé. Então, nós podemos dizer assim: fé é a mão estendida do Salvador, que alcança a mão estendida do pecador. Dessa união nasce uma nova vida, forjada em experiências de total dependência de Deus. Efésios 2,8 diz assim: pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um presente que Deus assim nos dá, de forma prática, a mão estendida do Salvador, alcançando a mão estendida do pecador, e ele segurando de forma firme, de forma segura, de forma que lhe dará assim a sua sobrevivência. Isso é fé. Espero que eu tenha respondido a primeira pergunta. Quando perguntaram a Agostinho sobre fé, ele diz assim: fé, creia para que entendas. Então a gente precisa entender, crer para que nós possamos entender. Fé é algo racional no mundo espiritual. Segunda pergunta: como nasce? É uma pergunta que nós precisamos responder. Eu já entendi o que é fé: é a mão estendida do Salvador que alcança a mão estendida do pecador e este a segura firmemente. Agora, como que essa fé nasce? Como que eu posso ter essa fé? É algo que nós podemos assim tentar responder. E eu vejo em Romanos 10, 17, que diz o seguinte: assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E na continuidade do texto, ele vai dizer assim: mas como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam a boa nova, as boas novas. Então a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que Agostinho fala assim: olha, você precisa crer para que você entenda verdadeiramente o que é a fé. A fé de Pedro, meus irmãos, ela nasceu no exato momento onde André, seu irmão, discípulo de João Batista, lhe anunciou que tinha encontrado o Messias. Olha, encontramos o Messias. Ele, movido de curiosidade, foi levado até Jesus. Você vai encontrar isso em João capítulo 1, verso 40 ao 42. Naquele encontro, a partir de então, ele se tornou um pescador de homens. Isso está lá em Lucas 5:10. Ele diz assim: segue-me e farei de vós pescadores de homens. Ele largou tudo, as redes, largou tudo e foi. E assim então, a fé, ela nasce quando deixamos nossas redes, ou seja, as nossas antigas seguranças, para seguir a voz que nos chamam pelo nome, Nós precisamos abandonar muitas coisas para que nós possamos seguir o Mestre. Foi assim que nasceu no meu coração, foi assim que nasceu no coração de Pedro, e eu acredito que é assim que também nasceu ou nascerá em seu coração.
Para a gente continuar a entender essa ideia, é fundamental nós compreendermos 4 leis espirituais que regem esse processo. E a primeira se encontra aqui. Nós temos ali alguém lendo a palavra, em especial em Romanos 5:23. O que diz Romanos 5:23? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então a primeira lei que você precisa entender é que você é um pecador. Você é uma pecadora. Mas tem certeza, pastor? Tem. O pastor Cristo é pecador? Ele disse que é. Ele disse que é. Eu sou pecador? Eu não tenho a menor dúvida. Pode ser que eu seja o maior deles. Mas se você está aqui, se você está ouvindo, eu quero dizer para você uma verdade que não é agradável, mas que ela é muito verdadeira. Você é um pecador, é uma pecadora. A segunda lei que eu preciso entender é Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a... Se eu te levei à consciência de que você é um pecador ou uma pecadora, então no final da sua vida tem um salário, tem um pagamento para você, a morte. Conta outra, porque essa a gente já sabe. Não, mas eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual, que está escrita lá em Apocalipse, onde você, a pessoa pecadora, nós não, está repreendido em nome de Jesus, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, onde há choro e ranger de dente. O sofrimento, ele é insano, vamos assim dizer. Então, eu sei que eu sou pecador e eu sei que eu vou morrer separado eternamente de Cristo por causa disso. Até agora, nenhuma boa notícia. Calma, porque nós vamos chegar lá. A terceira lei é Romanos 5:8, onde ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para convosco, aonde ele deu o seu Filho para morrer por vós, sendo vós ainda pecadores. Eu sempre faço uma pergunta: você morreria por alguém? Olha só, pensa aí. Biblicamente ela diz para a gente morrer por algumas pessoas. Você morreria por alguém? Você morreria pela sua esposa? Falou sim e piscou para mim. E aí a Bíblia diz assim: os mentirosos não herdarão o reino do céu. Não, mas nós temos que morrer pela nossa esposa, a Bíblia diz isso. Você morreria pelos seus filhos? Sim. Quer ver uma pergunta que eu vou perguntar, e eu sei que você vai responder? Você morreria por mim? Oh, glória! Você viu que eu tive que pedir, né? Ok. Gente, morrer por quem nós amamos, nós até morremos. Mas morrer por quem nós não amamos, nós não fazemos isso. Você morreria por alguém que está nos presídios? Ah, eu tenho filho lá, então com certeza você morreria. Mas geralmente não. Então quando Jesus morreu, foi entregue. Eu morro pela minha esposa, pelos meus filhos, mas eu não dou os meus filhos para morrer por ninguém. Mas foi isso que Deus fez, onde Cristo foi oferecido na cruz do Calvário. Você é pecador e você merece um inferno, mas Deus te ama. Que boa notícia! Aleluia, glória a Deus. Mas não para aí, nós temos que dar mais um passo. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Falta uma decisão. E a minha pergunta é, nesta manhã, se você tomou essa decisão. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá esse resumo da seguinte forma, Efésios 1, 13 e 14. Após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fé, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Nesse momento, a fé nasce em nossos corações. E a minha pergunta para você nesta manhã é se esse momento já aconteceu na sua vida. Se a sua resposta for não, eu quero te dar uma boa notícia. Ainda dá tempo.
Mas também quero te dar uma outra notícia: não demore, porque você não sabe quanto tempo você viverá. A morte, ela pode chegar em nossa vida a qualquer momento, não importando a nossa idade, a nossa posição social, o nosso sexo ou qualquer outra coisa. Ela simplesmente chega. E se você morrer sem Cristo, é a vida eterna sem Ele. Mas o Senhor te oferece, nesta manhã, a oportunidade de confessá-lo, de clamar para que Ele entre em sua vida e faça morada, para que a fé nasça em sua vida. Mas vamos andar mais um pouco. Terceiro, nós estamos falando o que é fé, como ela nasce e como ela cresce. Também é muito importante nós sabermos disso. Lucas 17:5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, faça-nos nossa fé crescer. Algumas traduções dizem assim: Senhor, aumente a nossa fé. Eles pediram para que Ele aumentasse a fé. E tem um outro texto que eu acho fantástico. Eu vou chegar para o lado aqui. Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diz o texto, direis a esse monte, lance-te ao mar e isso acontecerá. Nada lhe será impossível. Queridos, nós não precisamos de ter uma fé muito grande. Olha só, em uma mão o tamanho que é um grão de mostarda. Então, é simples. Não precisamos nos esforçar tanto. Precisamos sim buscar o seu crescimento. O crescimento, queridos, ele ocorre quando? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sobretudo por meio de convivência e de obediência que é a palavra ao Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, a fé de Pedro cresceu e ela também se fortaleceu ao vivenciar os milagres que o Senhor fez próximo dele, bem como ele ser instruído por Jesus Cristo. Todavia, na caminhada de Pedro, essa fé apresentou altos e baixos, mas assim, para ser melhor, apareceu mais altos do que baixos, como nós veremos a seguir. Eu tentei criar um gráfico sobre isso aqui. E aí ele teve aquele encontro, o irmão dele levou até Jesus para que a fé assim nascesse, e ele começou a ver os milagres acontecerem. A cura de um leproso, cresceu um pouquinho a fé. A cura da sogra de Pedro. Eu confesso que eu tive dificuldade de falar que a fé dele cresceu aqui, que existem as suas dúvidas, Mas vamos dizer que sim, que a fé cresceu. A ressurreição da filha de Lázaro. A mulher do fluxo de sangue gastou todo o seu dinheiro e nada aconteceu na vida dela. A libertação e a cura do endemoniado. O homem da mão mirrada, tendo a mão sendo restaurada assim de imediato. A multiplicação dos pães e peixes. Essa aqui, falou: Senhor, é uma multidão, manda embora. E o Senhor falou assim: não, dá-lhes voz de comer. O que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí, aqueles 2 peixinhos e os 5 pães começaram a se multiplicar, e o negócio tirando do cesto, o negócio não acabava. Você consegue entender isso? E uma multidão foi alimentada, e a fé do homem só crescendo. E o Senhor entrou num barco, e o Senhor foi orar, o povo entrou no barco, veio a tempestade, eles querendo ir para o barranco, não conseguiam. De repente o Senhor vem andando sobre as águas. Eles olham: é um fantasma. Ele: calma, sou eu. Aí Pedro diz assim: se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor vem. E eu fico imaginando que essa aqui seria a beirada do barco, e aqui é a água. Só que Pedro é o quê? Um pescador. Quantas vezes ele afundou na água? Não sei. Quantas vezes ele se afogou? Não sei. Na tempestade, então, ele ia morrer, mas ele não, ele foi. Só que quando ele pisou, ele não afundou. Só que de repente ele começa a tirar os olhos do Senhor. Ele começa o quê? A sentir o vento, e ele começa a afundar. Só que ele falou o quê? Senhor, salva-me. Fé, a mão estendida do Salvador, alcançando a mão estendida do pecador e o segurando com firmeza, e ele foi salvo. Nesse momento que ele deu uma titubeada, a fé caiu um pouquinho.
mas o Senhor restaurou. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor de algumas maneiras. Primeiro, pela palavra. Se o que você quer for contrário ao que está aqui, você não precisa perguntar a ninguém, tá? Pastor, eu quero arrumar uma namorada. Quer, filho? Não, que bênção, vamos orar. Mas eu já achei. Beleza, quem é? É a fulana, é Maria. Ah, Maria, de qual igreja que ela é? Da nossa igreja? Não, pastor, é minha vizinha. E ela é de qual igreja? Não, ela não tem igreja não. O que a Bíblia diz? Não entreis? Por que tu quer ir contra a palavra do Senhor está falando? Por que você está testando? Essa é uma forma. A oração. Orar. Quando você ora e Deus traz paz no seu coração. É a resposta de Deus. Cuidado, enganoso é o coração e ai daquele que nele confia. Vou procurar uma pessoa de experiência cristã. Legal. Porque o conselho que ela vai te dar tem que estar respaldado nas Escrituras. Eu vou fazer o quê? Dá uma olhada nas circunstâncias. Às vezes Deus está fechando as portas e você está querendo o quê? Arrombar. Então Deus fala, Deus confirma aquilo que você pede. E você precisa entender isso. Eu quero dizer que às vezes você, como Pedro, deu uma titubeada com o pecado. Você desacreditou um pouquinho do Senhor. E Ele está falando para você nessa manhã. Pede socorro. Fala, socorro, Senhor, salva-me. E Ele vai te segurar. Mas continua. E aí, a filha da mulher cananeia, a fé dele sobe mais um pouquinho. A moeda, aqui já não coube lá para cima, a moeda na boca do peixe para pagar os impostos. A fé dele cresceu mais um pouquinho. Eu quero te contar uma história bem rápida. Eu me converti em 97, em Amambai, e eu entendi o que era o dízimo. Naquela época eu tinha uma casa em Uberlândia, que eu pagava uma prestação que era quase a metade do meu salário, que eu comprei a casa financiada. E quando eu entendi, eu falei assim, eu preciso devolver o dízimo. E eu separei o dinheiro, e eu pedi, tesoureira, um envelope, que naquela época tinha um envelopezinho que tinha todos os meses. E ela não me dava, até que eu perdi a paciência, coloquei no envelope branco, falei, vou levar isso aqui lá. E toda hora vinha uma voz do meu ouvido, vai faltar. Se você der, vai faltar. Meu Deus, essa voz está forte. Eu não estou resistindo. Já viu o Pateta quando vai dirigir? Então, só que era só de um lado aqui falando que ia faltar. Do outro falava, não, vai na fé, irmão, vai na fé. E quando eu cheguei lá, ela falou, está aqui o envelope. Eu coloquei, sentei, momento de dízimos e oferta. Quando eu fui levantar, falou assim, vai faltar. E eu tapei meus ouvidos, fui lá no gasofilácio e entreguei. Ai, que alívio. E agora? O que vai acontecer daí para frente? Não sei. Deus proverá. Segunda-feira passou, isso foi no domingo. Terça-feira, um amigo falou, rapaz, seu sogro está tentando falar contigo. Naquela época não tinha celular tão facilmente como hoje. Eu fui na central telefônica do quartel e liguei para o meu sogro. Oi, senhor João, tudo bem? Geralmente, parente quando liga, que não é dia especial, algum problema é. E eu já com medo. Ele falou assim, não rapaz, eu estou ligando porque a imobiliária está te ligando. Tinha uma casa no terreno que estava desocupada. Eu não contei essa história. E eu liguei para a imobiliária. Oi, tudo bem? Ele, rapaz, tem um inquilino interessado na sua casa pelo valor tanto. Era o valor da prestação quase, faltava um pouquinho. Aluga? Eu, de imediatamente. Ele alugou. E eu consegui pagar o aluguel. Passei aquele ano pagando a prestação. Passou o outro ano pagando a prestação. Em outubro do outro ano foi a última prestação. Eu fui e paguei. Em novembro a casa desocupou. Uau! Só que logo em seguida ocupou de novo. Sabe o que eu entendi? Deus falando assim, meu filho, confia em mim. Sou eu que te sustento. Eu só deixei o inquilino sair para você compreender que quem deu força para você pagar essas prestações foi eu. Entrega as suas lutas a mim. E é isso que a gente precisa fazer. A matemática de Deus não é 2 mais 2 é 4. A matemática é diferente. Eu ganho R$1.000 por mês, o meu salário não está dando, eu vou tirar R$100 por dízimo, vou tirar mais R$50 para a OMF, vou tirar mais R$50 para a campanha do legado, 800 mil já não estava dando, 800 vai dar? Vai. E vai sobrar. Como? Pela fé, queridos.
É assim que Deus trabalha. Precisamos exercitar a nossa fé. Depois os 2 cegos também, depois a transfiguração. Quando tudo estava quase perfeito, o que acontece? Pedro vai e nega Jesus. Cadê? Aqui. Pedro vai e nega Jesus. Jesus, ele ressuscita. Ele fala assim, vai lá e avisa também para Pedro. Quando Pedro recebeu essa informação, ele pensou assim, Jesus pode estar me perdoando, ou está falando assim, eu vou te pegar, hein? E aí a fé dele diminuiu mais um pouco, né? Aí o Senhor vai onde eles estavam reunidos na casa, passou pela porta e falou assim, Tomé, toca aqui. E eu fiquei imaginando Pedro escondendo atrás de algum discípulo, para que ele não visse. E a fé dele desceu mais um pouquinho. Aí Pedro faz o quê? Vou voltar a pescar. Aí a fé dele quase foi no 0. Aí a fé dele foi lá embaixo. Aí eles olham lá na praia, vê assim uma pessoa, fala, lance a rede. Lançou a rede, 153 grandes peixes foram pegos. E aí de repente o que aconteceu? Ele pula na água porque estava nu, sai lá e o Senhor chega na praia, já tem o pão e o peixe assado. O Senhor fala assim, Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu entendo, em cima de tudo isso, que a fé cresce e se fortalece na convivência, no arrependimento e na restauração. Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Resgatando-o da sua tríplice negação. E nesse momento, a fé de Pedro foi aqui em cima. Esse homem foi restaurado, porque Deus assim nos restaura. Pode ser que você está derrotado, imerso no pecado, não sei quantas vezes vivendo nessa miséria, e o Senhor está te perguntando se você o ama. Quantas vezes você falhou, Ele está perguntando para você. E qual é a sua resposta? Quando Pedro assim aceitou o perdão, o Senhor o mudou de forma fantástica. E eu vejo esse grande homem assim dizendo, Charles Spurgeon, uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. O Senhor quer te restaurar, querido. O Senhor quer fazer com que a fé cresça em sua vida, a ponto como Pedro, que a sombra dele curava pessoas, a ponto como Pedro olha para um aleijado há 40 anos, fala assim, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, e os seus artelhos todos se formam, e ele passe assim a andar e a saltar, a ponto de que quando ele está prestes a ser martirizado, ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu mestre. Uma igreja que cresce na fé.